Maravilha, pessoal! Identidade evolutiva, despertando seu eu superior 3.0. É muito importante que você entenda, compreenda e sinta dentro de você mesmo a capacidade de superar os desafios. Para isso, a primeira abordagem é que você entenda que todos os obstáculos, ele é uma possibilidade de se tornar uma ferramenta para o seu crescimento. A tal ponto que quando todos nós sabemos que temos sofrimentos na nossa vida, e quando você começa a mudar logo o seu mindset, o seu pensamento, diante do sofrimento encontrado, você chama aquele obstáculo, aquele sofrimento de desafio. O desafio, ele tem dois pontos. Ele vem lhe provocar, muitas vezes vai fazer você recuar, levar você para uma zona de desconforto, que você poderá ou não desistir, mas quando você já pensa como um desafio, você já vê como um ponto de aprendizado. Isso é muito importante. Então, a partir de agora, você já olha para os sofrimentos da vida, que todos nós enfrentamos, sofrimentos pessoais, sofrimentos existenciais, que aqui eu chamo agora de dores existenciais, que todo ser humano enfrenta a partir do momento que ele entra neste mundo, a partir do momento que ele existe, ele passa a lidar com dores existenciais. Agora, com o passar do tempo, com a experiência, você já vai modificando o seu cérebro, a sua mente, sobre o olhar na realidade. E aqui eu quero que você entenda uma frase. O observador é capaz de modificar a perspectiva da realidade. O observador é capaz de modificar a perspectiva da realidade. Então você começa a olhar para aquele sofrimento como um desafio. E do ponto de vista pessoal, você vai precisar de autoconhecimento. Olha aí, o conhecimento como uma ferramenta poderosa, capaz de te transformar. Então você procurar o autoconhecimento, procurar a autoobservação, observar direitinho o que está acontecendo dentro de você, o que está acontecendo nos bastidores da sua mente, na formação dos seus pensamentos, na formação dos seus sentimentos e na formação das suas ações, que é o comportamento, que vai gerar o comportamento. Então essas são ferramentas para você superar os seus desafios. Nós enfrentamos muitos desafios nessa vida, mas quando nós fazemos desse ambiente que traz sofrimento, que traz dores, uma oportunidade, um laboratório para o nosso autoconhecimento, aí as coisas começam a se modificar. Então, o primeiro ponto, a busca do autoconhecimento, através de uma observação pessoal, mas uma observação intrínseca, para que você desça da superficialidade e venha para a profundidade. Que profundidade é essa? É você começar a perceber as causas das suas ações, as causas dos seus sentimentos, a causa das suas emoções e a causa dos seus pensamentos. Porque não basta só pensar, nós devemos buscar entender a formação dos nossos pensamentos. Por que eu estou pensando assim? Qual a origem que dá essa minha formatação do meu pensamento? Até mesmo as nossas emoções. Qual foi o movimento, qual foi o gatilho mental, quais foram os estímulos ou motivações que me fez sentir, pensar dessa forma, e depois a sua noção comportamental, esse foco comportamental. Como coach comportamental, eu quero lhe ensinar a você a compreender que por trás de cada comportamento existem gatilhos antecedentes, que pode ser a pequeno prazo ou até mesmo a um tempo remoto que vai disparar a nossa ação e reação. Então, quando você coloca o conhecimento como um ponto fundamental, aí você passa a ter autoconsciência. E com essa autoconsciência, você vai desenvolvendo um plano de transformação para enfrentar as suas dores. Aí você vai aprender comigo aqui esta frase: conhece-te, aceita-te e supera-te. Repito, conhece-te, aceita-te e supera-te. Esta frase ela é muito importante, de um pensador cristão chamado Santo Agostinho. Essa frase importante para o seu crescimento. Conhece-te, aceita-te e supera. Então, nesse primeiro ponto de autoconhecimento,
você agora passa a perceber a aceitação. Você não deve travar logo uma guerra dentro de você. Até mesmo que nós somos pessoas com as nossas dificuldades, com as nossas qualidades, nossos defeitos e nossas virtudes. Então você passa a desenvolver uma aceitação, aceitar o seu ponto atual, o seu ponto de história, o seu ponto de partida. Então, essa aceitação, aceitar o que você tem, aceitar o que você faz, aceitar o que você é. Para, depois desta aceitação, você projetar a superação das suas dores, a superação dos seus sofrimentos. E aí, você aceita quem você é? Você aceita como você é? Quando você olha para o seu corpo, para a sua biologia, para o seu fenótipo, até mesmo o genótipo, né? Que é o que você tem ali dentro do seu organismo, você aceita a sua imagem corporal de início como ponto de partida, como ponto de ferramenta e de transformação? Você aceita a sua história, de onde você veio? Você aceita o ambiente do qual você viveu? E não estou dizendo aqui para você fazer resignação e dizer, é assim mesmo, não tem jeito. Ao contrário, você fazer um diálogo com aquele ambiente, com aquele momento que você está vivendo. E aí você percebendo que muitas das vezes esse momento presente, esse momento atual, ele é um certo inferior, uma certa incapacidade ou uma certa falta de motivação que ainda está presente em você. E aí que eu chamo de o eu inferior, mas inferior em relação a essa transformação, essa superação do desafio que você está passando. Mas então, a partir daí, em que você tem o autoconhecimento, que você tem a autoconsciência, em que você passa para uma dimensão da aceitação, você começa a progredir. E aí é muito importante que para esse progresso você tenha o foco comportamental, o foco evolutivo. É isso que eu estou sempre ensinando. Como coach comportamental, digo para você, o foco evolutivo, ele é muito importante para a nossa transformação. Haja vista que nós temos muitos distratores que tiram a nossa atenção de nós mesmos. A começar que a mente, ela pode viver muito distraída. A mente, ela pode viver analisando as superfícies das coisas, as coisas externas. Mas se você não cuidar, se você não procurar o foco evolutivo, a mente não se volta sobre ela mesma para processar exatamente o método que ela mesma usou para conhecer as coisas. E aí você, fazendo esse caminho de buscar descer da superficialidade, olha só, da superficialidade, e vir para a profundidade, buscando autoconhecimento e aceitação, é a hora em que você começa o seu progresso do ponto atual, do ponto de partida, ao ponto onde você quer chegar, do ponto inferior para o ponto superior, claro, vivendo um processo transformativo que muitas das vezes é cheio de altos e baixos, não é? Altos e baixos, assim como existe nos neurônios, o neurônio de perfeição, de crescimento.